Seja muito bem-vindo aqui a esse canal Alto Astral. E o assunto de hoje é um assunto um pouco complexo sobre pais narcisistas. A família, né, que é tão importante para nós, mas algumas vezes somos presenteados pelo universo com essa complexa relação. Hoje eu vou falar mais especificamente sobre as mães narcisistas. As mulheres em si, as mães, são figuras tão importantes em nossas vidas, não é verdade? Mas nem todas as pessoas têm a mesma sorte de terem tido mães funcionais, acolhedoras, mães de verdade, divinas, maravilhosas. Porque para muitas pessoas, e eu me incluo nisso aqui, de repente você também, fomos presenteados pelo universo com esse desafiador, exaustivo e conflituosa relação, que é o narcisismo materno. Ou seja, eu e milhares de pessoas passamos por isso. Inclusive, de repente, você que está me assistindo. Por isso vai ser um vídeo de grande reflexão. Fique até o final. A sociedade romantiza muito a figura dos pais, principalmente a figura da mãe. Mas pessoas tóxicas, ruins, transtornadas, psicopatas, narcisistas, enfim, N pessoas com esse perfil estão exercendo esses papéis tão importantes, não é verdade? Porque existem pessoas boas e ruins, enfim, e mães deste tipo, né, também existe, assim como pais também, né. Bom, fica aqui comigo que vai ser uma grande libertação. Como terapeuta psicanalista, eu tenho que entrar nesse assunto também, porque é fonte de dor para muitas pessoas tentar compreender o que é isso, o que se passou, o que se passa ao longo da vida. Ao longo da vida, nós, filhos e filhas de mães narcisistas, em especial o bode expiatório, a bode expiatória, que é aquele ou aquela que é encarregada de absorver todo o lixo emocional da pessoa narcisista, muitas vezes da mãe ou da família inteira, que é culpado, culpada de tudo, o eleito ou a eleita para carregar o fardo da culpa e da vergonha da família disfuncional. Essa dor silenciosa que muitas pessoas carregam ao longo da sua existência, e de repente você é uma delas, assim como eu fui por décadas, carregando essa dor silenciosa. É uma dor de ter sido ferido, ferida injustamente por décadas, por quem deveria proteger, amar e cuidar. O narcisismo materno é um tema complexo e cheio de tabu na nossa sociedade, que romantiza tanto essa figura importante que é a figura materna. Ou seja, se você cresceu ouvindo críticas constantes, críticas injustas, abusivas, comportamento tóxico, sendo humilhada, comparada aos berros, invalidada, muitas vezes com agressões físicas, psíquicas, emocionais, feridas profundas, acusado ou acusada injustamente, ou tratado como um problema dentro da sua própria casa, à medida da infância, etc. Se tudo, absolutamente tudo que você fazia estava errado, mesmo que estivesse certo, você era colocada, taxada, taxado como errado, como defeituoso, como defeituosa. Porque aos olhos da mãe ou do pai narcisista, estamos falando especificamente da mãe, e isso aconteceu comigo também, você é o defeituoso, você é a defeituosa. Eu vou falando assim meio pausado, para que você busque na memória todas as vezes que você, seja você homem ou mulher, que você foi invalidada na sua infância, que você foi taxado como não merecedor, como não merecedora, que você não prestava, que você não ia ser ninguém na vida.
Eu especificamente também ouvi isso. Então, eu tenho que entrar nesse assunto para que a reflexão aconteça. Porque nem toda violência ela deixa marcas visíveis. Algumas elas ficam marcadas, gravadas na alma, né, desse abuso emocional, psíquico emocional e por que não físico e às vezes até sexual em algumas famílias. Uma mãe narcisista, ela não vê o filho ou a filha como um indivíduo que tem opiniões, que tem vida própria. Ela vê apenas como uma extensão dela mesma. E quando o filho ou a filha começa a ter opiniões próprias, desejos, ou tenta estabelecer limites em qualquer fase da vida, seja na infância, na adolescência ou até na fase adulta, depois, ela sempre tenta sabotar a independência financeira do filho bode expiatório, da filha bode expiatório, para que ela consiga continuar, perpetuar o seu comportamento abusivo. Uma mãe narcisista, ela reage com controle, com manipulação e punição emocional, agressão física, verbal, psicológica, etc. Tem a questão também que existe o narcisismo maligno, que existe uma linha muito tênue entre a psicopatia. Muitas vítimas relatam humilhações públicas, críticas na frente de parentes, amigos ou desconhecidos. Você passou por isso? Piadas cruéis disfarçadas de brincadeira, exposição de erros e vulnerabilidades. Intimidades reveladas em público, assim como mentiras estrategicamente fabricadas na família, na escola ou no trabalho. Em algum caso, mentiras estratégicas, cruéis, feitas para destruir a credibilidade da filha ou do filho, detonar com a reputação de forma velada, estratégica, cruel e sistêmica. Eu passei por isso. As famosas campanhas de difamação, que misturam 1% de verdade com 99% de mentira. Muitas vezes você é invalidado, criticado e humilhado pela sua própria mãe ou pelo seu próprio pai narcisista. Muitas vezes você entra em contato com alguém que você conhece e a pessoa, você nota que a pessoa está meio estranha, está te tratando diferente, com uma certa frieza, pois ali está o rastro da difamação. A difamação ela é oculta, ela é estratégica, ela é velada, extremamente maquiavélica, para minar não só tua autoestima, tua autoconfiança, mas destruir todo e qualquer apoio psicológico e emocional que você teria fora do convívio com o abusador, com a abusadora. A mãe narcisista, ela distorce os fatos, ela inverte as situações, ela inventa narrativas e sempre se coloca como vítima de toda e qualquer situação, para que ninguém a questione na família, na sociedade, entre os amigos. Você é o filho ou a filha que é ingrato, ingrata. Você é ridicularizado, ridicularizada, descredibilizado, taxado como ingrata, um perverso, uma perversa. Você é um ser anulado, anulada do seu convívio social e familiar. Simplesmente porque a sua própria mãe, a sua mãe narcisista, ela joga todas as suas mazelas, todos os seus conflitos internos, tudo aquilo que ela não admira nela mesma, pois não saber lidar com essa frustração, ela projeta no filho ou na filha bode expiatório, que recebe toda essa projeção negativa, essa carga da sua própria mãe. Pois os narcisistas, as narcisistas, elas são seres perfeitos. Eles não erram, nunca. Eles culpam e projetam nos próprios filhos, o eleito ou eleita, como eu comentei aqui, as suas próprias falhas morais, intelectuais, toda e qualquer falha, inadequação que a pessoa narcisista tem,
ela vai externalizar, ela vai projetar em outra pessoa, para que ela possa se sentir menos pior com ela mesma, compreende? E, de repente, você passa por isso, passou por isso, né? Enfim, um vídeo meio improvisado. Isso é só para manter o controle da narrativa, porque quem controla a narrativa controla a opinião dentro da família, da sociedade, etc. Tudo isso é só para garantir que você continue preso emocionalmente num ciclo abusivo. O abusador, abusadora, ele cria narrativas de controle, de punição, de difamação, de mentira. Ele cria uma teia para te prender ali. E toda vez que você tenta se libertar desse relacionamento abusivo, e aqui estamos falando dentro do relacionamento familiar, né, as pessoas de fora já estão catequizadas, carimbadas que você é o problemático, que você é a problemática. Você é o problemático da família, do bairro, da cidade, etc. Porque alguém já te pichou, já te descredibilizou. A mãe narcisista ela se aproxima das pessoas que poderiam te dar suporte emocional, da libertação da própria filha. Elas competem até com a beleza das próprias filhas. Elas inviabilizam a beleza, sabotam a beleza das próprias filhas, a reputação das próprias filhas, para que assim elas consigam ser pedestalizadas pelos demais. Enfim, o problema, vou entrar no cerne do problema. O problema é que nós, durante a infância, até os 7 anos, nós vamos absorvendo como uma esponja ao nosso subconsciente tudo que essas mensagens embutidas. E começamos a acreditar ao longo da vida nessas narrativas, nessas crenças. Crenças de capacidade, de não ser bom, ou boa o suficiente. Ou seja, a criança cresce sentindo que ela não é boa o suficiente, que ela não merece amor, que ela não merece as coisas boas da vida, porque desde a idade mais tenra foi descredibilizada, foi maltratada, enfim. E então a pessoa internaliza um comportamento de que precisa agradar todo mundo para ser aceito, para ser aceita, né? Muitos adultos que tiveram mães narcisistas vivem com ansiedade, com culpa excessiva, com baixa autoestima e um medo constante de decepcionar as pessoas. Eu passei por isso. Por isso que eu fui estudar esse assunto, para que eu conseguisse compreender o que eu estava passando e depois conseguisse compartilhar, multiplicar essa informação. Mesmo quando ninguém está mais julgando, né, quando ninguém está mais nos julgando, muitos adotam pelo contato zero, param de falar com os pais narcisistas, com as mães narcisistas, ou seja, é um alívio, é uma paz, né, que dinheiro no mundo paga o contato zero. Continuam sendo julgados pela voz crítica que ficou dentro deles, o crítico interno descontrolado, que vira e mexe. Fulana, você não é boa. Fulana, você não vai conseguir, você não merece. Ou fulano, etc. Aquela voz que não sai, que foi construída através de anos e anos de abuso, de invalidação, de dor. Mas existe um caminho para a libertação. A terapia nos ajuda a enxergar aquilo que durante muito tempo foi normalizado e aceito por nós. O comportamento do outro é referente ao outro. O nosso valor somos nós que definimos. Eu quero compartilhar contigo aqui para nós refletirmos que manipulação não é amor, controle não é cuidado, humilhação não é educação. Você não é a pessoa que disseram que você é. Aos poucos você aprende a recuperar sua identidade. É um processo que nós vamos descortinando e descobrindo quem somos, fortalecendo a nossa autoestima,
reestabelecendo os limites para reconstruir nossa vida. Sem essas correntes emocionais que foram impostas do abuso emocional. Enfim, reflita sobre isso. Se essa mensagem fez sentido para você, está na hora de olhar essas feridas com mais cuidado. Porque você não precisa ficar carregando esse peso sozinho de uma história que tanto te machucou. Me chame nos comentários ou agende a sua sessão. Vamos começar a se libertar dessas amarras emocionais e construir a vida que você merece viver. Porque ninguém define o nosso valor, nem mesmo os nossos pais. E tolerar abuso não é amor, não é honrar. Tolerar desrespeito não é amor, não é honrar. Reflita e comente o que você achou com relação a isso. Muito obrigado.